Salve família, belezinha com vocês? Esse aqui é apenas um canal de cortes do podcast do canal Vai Vendo Podcast. Conto com todos vocês por lá, beleza? Essa questão de tirar o texto do seu contexto, e a falta de interpretação bíblica, eu fui pregar em uma igreja, era uma campanha. E assim, eu não... Chegou a... Essa é consagrada? Aí sim. Eu particularmente, na congregação onde nós estamos, eu não faço campanhas, tá? Eu sou totalmente contra campanhas, tá? Mas como é que você vai ficar rico, pastor? Nem Tá do fazendo voto do errado, livramento? pastor. Como é que vai ficar Nem do rico? voto do livramento? Não. Esse aqui não vai comprar jatinho, Carpano. Nem do feijão místico sai Não. aqui. O E eu feijão vou- que cura poronga? Eu vou falar uma coisa pra vocês. A campanha, ela tem apenas um propósito. Dois propósitos, quer dizer, que é aumentar a frequência, prender as pessoas, porque são 7 dias, e na maioria delas, e você não pode quebrar a campanha porque não dá certo. Isso é mandinga, tá? Mandinga. E isso é oriundo do candomblé. Sim. Que se você fazia o trabalho lá, e durante 7 dias você tinha que fazer aquele trabalho, É você o não pacto. podia quebrar, porque senão o trabalho não dava certo. E trouxeram isso pra dentro das igrejas evangélicas. Então, a ideia é manter as pessoas ali, participando dos cultos, e aumentar a arrecadação. Eu tô falando porque eu faço parte dos bastidores, essa é a realidade. Mas E aí, quando- pastor, você revelar o segredo de Deus é pecado. E quando eu tava... Vamos falir essa galera. Quando eu tava nas Assembleias de Deus, eu fui... Obrigado, tá? Ó, a Eu vou produção falar assim, chegou aqui não com mereço, mas a agradeço. comida consagrada. Pode trazer um. Quando eu estava ainda nas Assembleias de Deus, eu lembro que no ano de 2012, o Madureira começou uma série frenética de campanhas. E eles não faziam. Até hoje eles mantêm essas campanhas na sede, porque é assim, é o que está lotando. E eu fui lá, eu não acreditei. No dia eu faltei, eu dirigi uma congregação do Madureira, e eu falei, pessoal, gente, hoje eu não vou estar aqui, que eu vou na nossa sede. E aí eu fui buscar a minha chave dourada, que ia abrir as 12 portas da prosperidade. Isso Nossa, na do sede do inferno. Madureira. Eu tenho essa chave em casa guardada. Guardei. Aquilo foi a chave da minha desilusão, da minha frustração. E eu cheguei a dizer, eu não acredito que a igreja que eu faço parte entrou por esse caminho. Foi um baque que eu recebi. Mas enfim, então eu não faço campanha por quê? Porque a campanha, algumas pessoas vão dizer assim, mas eu fiz a campanha e deu certo. Elas vão dizer isso. Mas por que ela deu certo? Porque ela orou com intensidade. Ela orou naquele período, ela clamou a Deus naquele período. E Deus, por bondade e misericórdia, atendeu ela. Mas não por causa da campanha. Então, se a pessoa orar em qualquer momento, em qualquer hora, ela vai... O Deus, bondade e misericórdia, pode atendê-la e pode ir conceder o que ela está pedindo. Então, não é por causa da campanha em si. Então as pessoas realmente se prendem, o profeta Tiago disse aqui, ao local, tem que ser ali, senão Deus não ouve, tem que ser lá no monte, senão não dá certo, enfim. Mas falando da questão do contexto, aí eu fui pregar numa campanha e o texto da campanha, eu lembro até hoje, era o texto de Amós 4:11. 4:11. E diz assim, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. E qual que era a ideia da campanha? Era um culto de avivamento. Prepara-se para encontrar com o Senhor, Ele vai lhe visitar essa noite e tal. E eu sempre tive aquela preocupação de pregar dentro do texto. E aquela famosa pregação expositiva, né? E aí eu comecei a falar, gente, eu vou pregar dentro do que está falando aqui. E eu até no caminho eu vinha conversando com o profeta Tiago e eu disse que eu sou pregador de uma vez só. Porque depois que eu trago a mensagem, me chama mais. Porque eu falo o que está lá dentro do contexto e a mensagem lá é de juízo. Aí o primeiro versículo, sabe o que diz o primeiro versículo de Amós 4? Ó vacas de Bazã. Se referindo às mulheres. É claro que o contexto de vaca ali não tem Não nada é um a ver com o xingamento, contexto tá, gente? brasileiro, Não é um tá? xingamento. Não é o contexto brasileiro. Não. As vacas de Bazã eram as vacas mais gordas, vamos Volumosas, dizer assim. vistosas. Era o gado Nelore, né? Que a gente Sim, conhece aqui, um gado forte. bom. Então, Diz a pastora Nadir, robusto. robustas, né? E aí o que acontece? Lamejantes! Aí o Senhor compara... Pastora Nadir, veio pro podcast aqui. O Senhor compara as mulheres de Israel com as vacas de Bazã, que eram pomposas, eram bonitas, eram as melhores, né? Porém, oprimiam o pobre. Não tinham compaixão. E aí dentro do contexto todinho é um texto de juízo. E aí lá no versículo 11 ele diz, prepara-te para encontrar com teu Deus. Resumindo, porque o chicote vai estar lá.
Eu vou pegar vocês, vou lhes quebrar. O texto diz assim, vou lhes quebrar. Então não tem nada a ver com avivamento, não tem nada a ver com, sei lá, receber poder de Deus, não. Tem a ver apenas com juízo. Então essa que é a questão de pregar. Essa questão de campanha... Né? Fora dos... Né? Pegando o gancho de novo. Essa questão de campanha, eu já tive a felicidade ou a infelicidade, não sei. Eu já participei muito de campanhas no início da minha conversão, por trás das cortinas. Segunda vez que eu venho aqui no podcast do Carpano, e a segunda vez que quando eu bato o olho nessa cortina, me lembro muito de outras coisas que aconteceram, porque de trás da cortina, quando você vê os bastidores, você fica realmente espantado com o que acontece. Na época não, eu estava inebriado com o sistema, então para mim aquilo ali era normal, corriqueiro, né? Mas já cansei de participar de campanhas que existia a campanha para arrecadar o dinheiro para uma finalidade. Aquela campanha ela não era para mudar vidas. Exatamente. Ela não estava interessada, pastor, em quantas almas teriam o resgate da salvação. Ela não estava interessada em quantas pessoas ouviriam, Carpano, de Jesus pela primeira vez. Ou se não pela primeira vez, mas ouviriam em forma de conserto, se arrependeriam, enfim, mudariam a sua existência. Elas estavam preocupadas em quantas, desculpa a expressão, gente, quantas cabeças estavam ali dentro. Exatamente. Quantas pessoas estavam ali e quanto cada um poderia dar. Já cansei de ouvir de pastores, eu não vou citar nome para não envergonhar a pessoa, porque não é o propósito, a gente combate a mensagem, não o ser humano, mas eu já ouvi de pessoas assim, não vai naquele bairro ali porque ali não tem arrecadação. Não vai naquele bairro ali porque ali a galera não oferta, pastor. Não vai naquele bairro ali que a galera é muito simples. O pessoal vai vir, mas vai vir para comer ou vai vir para participar e não vai vir trazer dinheiro. Eu cansei de ouvir isso em campanhas por trás das cortinas, como eu falei. Então o propósito, infelizmente, na grande maioria é dinheiro. Eu participei de convenções na Debrais, convenção no Rio, convenção em Brasília, lá na Baleia. Eu participei de convenções, né? E, enfim... Aí a cabeça vai longe, viu, gente? A cabeça tá indo longe aqui, muitos pensamentos. Mas o relatório na mão do presidente era assim: congregação tal, o trabalho lá tá bom, hein? Parabéns. Eu vi aqui que aumentou a arrecadação. Pastor fulano de tal, o que aconteceu com a congregação lá? Caiu a arrecadação lá. O tá bom e tá ruim é aqui, gente, ó. Entendeu? Não cifra. Era se tinha mais... Automaticamente subentende-se que com um valor maior é porque tem mais gente, né? Eles dizem isso. Mas enfim, o propósito não era... Poxa, aumentou o número de membros, vê que pessoas estão sendo salvas, que bem, você está fazendo um trabalho social legal. Nada disso. Isso nem sequer, nunca, estava falando aqui, nunca foi tocado das que eu participei. Pode ser que, infelizmente, eu dei azar só de participar de reunião que falava de dinheiro. De repente, na que eu faltei era que falou de vidas, né? Mas enfim, sempre foi isso. Agora, você falando aqui de... que eles falavam, olha, não vamos... naquele bairro mais humilde e tal. Eu fiz um trabalho junto com um grupo. Nós fazíamos parte de um grupo de missões chamado Jesus e a Nossa Vitória. E a gente viajou por vários estados do Brasil fazendo trabalho evangélico sem conhecer ninguém. A gente não conhecia ninguém na cidade. Uma vez nós fomos pro Vale do Jequitinhonha, porque passou na época o noticiário que era uma das regiões mais pobres do Brasil. E aí nós reunimos, vamos para lá? Vamos. E a gente ia nas férias. Cada um, nós dividíamos a despesa, íamos numa van de um dos amigos nossos e a gente ia para lá. Enfim, nós fomos para a Bahia em uma dessas viagens e lá tinha uma cidade chamada Brejões, aí tem a BR no meio e do outro lado a cidade de Nova Itarana. Não tinha... Na cidade de Brejões tinha Assembleia de Deus, Batista, Universal, Católica, outras denominações. Na cidade de Nova Itarana nem a Católica funcionava. Eu achei estranho aquilo. Aí eu perguntei, pessoal, por que não tem igreja lá do outro lado? A resposta que me deram foi essa, é que lá é uma comunidade muito pobre e lá não tem renda. Por isso que não tem igreja lá do outro lado. Do outro lado da rodovia, era em frente uma da outra. Inclusive, por bondade de Deus, foi aberta uma igreja lá, tem um pastor que cuida lá, e se deu nesse trabalho nosso. Até a última vez que eu conversei com o pessoal, era a única igreja evangélica que tinha na cidade. Não dá dinheiro, pastor. Não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Lugar pobre, isso falando... Gente, a gente tem que ter em mente que existem as exceções. Estamos aqui dizendo que todo o trabalho que abre é pensando em dinheiro.
Mas falando de um sistema que tá... iFood, patrocina nós, hein? Né? Patrocina nós aí. Mas enfim, falando de sistema religioso, o que realmente voga é onde dá dinheiro. E, como eu disse, você ouvir de um pastor ou de uma autoridade eclesiástica, né? Nós falamos pastor, mas presbíteros, bispos, apóstolos, hoje tem de tudo por aí. Você ouvir de uma liderança eclesiástica e você só tem que fazer um trabalho baseado na renda da per capita, vamos dizer assim, eles fazem um mapeamento da renda per capita de uma região e em cima disso eles fazem esse trabalho evangelístico, é uma coisa muito podre, cara. É uma coisa revoltante, entende? Porque passa a impressão de que as pessoas elas não estão ali, passa a impressão não, mas é muito direto isso, não está se propagando o Cristo, está se vendendo um produto. Sim. Está se vendendo a marca evangelho ou a marca evangélica, né? A gente tem que separar evangelho de marca evangélica, vamos dizer assim. Porque a cartilha do gospel, a cartilha do evangelicalismo, ela é vendida, pastor. Ela não é um produto barato, ela também não é um produto gratuito. Agora, esse cara aqui, ó... Dá licença, pastor. Mas esse livro aqui, esse compilado de livros que transforma a vida das pessoas... salvo o valor que você paga para a impressão das folhas, mas ele é gratuito, é para todo mundo. É para todo mundo, né? Mas não é pregado isso nas igrejas aí fora. Você tem que pagar um pequeno pedágio, né? Você tem que pagar uma pequena indulgência. Você falou da chave, né? A chave que você comprou lá e tudo mais. Tem a chave, tem o tijolinho, tem a vassourinha, tem o sopro, né? Tem o sopro. Eles deram a chave e deram uma cartela com 12 desenhos de porta, que era para cada já virou campanha, era uma representação para abrir uma porta. E você ia receber exatamente 12 chaves, uma para cada dia. E tinha que fazer a chave completa. Então, e isso na Assembleia de Deus, tá? Qual ministério? Na sede da Debrais. Disso. Tinha que ser o chave. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto. Eu estava lá. Saudoso Marcelo vi, Recente dizia isso. Olhos. Né? Eu estava lá. Eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, mas eu lembro que eu lhe consultei para poder fazer um vídeo. E é o seguinte, teve uma divisão, né, da antiga, né, união que tinha da Assembleia de Deus, sim. E o Belém. Como que foi essa história mesmo? Porque isso daí muita gente não vai saber essa história. É interessante, né? Então, família, se você quer assistir na íntegra, já tá ligado. Lá no canal Vai Vendo Podcast. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Fui!